ouvir o que o Senhor tem para nós. Vamos orar ao Senhor? Pai Celestial, te damos graças, Jesus, por esse momento. Obrigado porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é maravilhoso, Pai. Limpa o nosso coração, Pai. Que possamos entrar na presença do Senhor agora, pedindo o entendimento da Tua palavra. Que a Tua palavra venha em nosso coração e que nós possamos assimilar do que o Senhor tem para nós. Hoje é o dia da ceia, Pai. Que possamos entender esse laço do amor de Deus, sabendo que Jesus é o verdadeiro caminho do amor. Que nós possamos crescer em estatura e conhecimento desse Jesus que nós professamos. Em nome de Cristo que nós pensamos. Que o Senhor seja exaltado e que eu diminua. E que a evidência da palavra seja o Senhor. Porque é o Senhor que é a palavra verdadeira. Obrigado, Deus, por esse momento. Em nome de Cristo que eu agradeço. Amém, Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Como você bem sabe, eu sempre oriento que você abra a sua Bíblia e ao mesmo tempo você confira comigo quando você lê-la. Porque ao mesmo tempo que eu leio, eu quero que você o acompanhe e você questione muitas vezes com relação ao entendimento da palavra do Senhor. É importante sempre você ouvir a palavra do Senhor e meditar nela como os cristãos de Bereia, dizendo: Paulo, vai falando aí que a gente vai conferindo aquilo que você está pregando e falando. Por isso eu convido sempre as pessoas me acompanharem na leitura bíblica para desfrutar das bênçãos de Deus. Esse eu queria compartilhar com você em Mateus capítulo 27. Evangelho de Mateus capítulo 27, a partir do versículo 11. Esse é um texto que demonstra que Jesus se entregou por nós e ele estava prestes a ser condenado. E nesse texto que nós vamos ler esta manhã, é um texto muito impactante. Embora Jesus tenha ficado em silêncio, Jesus nos ensina muita coisa no silêncio dele. E eu queria compartilhar com você a partir do versículo 11 do Evangelho de Mateus, capítulo 27. Diz assim, versículo 11: Jesus foi posto diante do governador e este lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: Você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Talvez na sua tradução esteja maravilhado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham, naquela ocasião, um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: Qual destes vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que o havia entregado por inveja. Então Pilatos, sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: Não se envolva com este inocente. Na sua tradução pode estar justo. Porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou o governador: Qual dos dois vocês querem que eu vos solte? Respondeu-lhe eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: Que farei então com Jesus, o chamado Cristo? Todos responderam: Crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: Crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas, pelo contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. E todo o povo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Amém, meu irmão? É um texto bonito, mas um texto muito triste, porque nós estamos vendo agora onde tem um momento da junção do Estado e
agora naquele momento a religião, onde se une para sacrificar um inocente chamado Jesus. E esse momento que Jesus passa é um momento que ele não abre a boca. Ele simplesmente vai como ovelha ao matadouro e se entrega por todos nós. Aquele julgamento estava simplesmente sendo um julgamento que de antemão já tinha a execução. Os líderes religiosos queriam matar Jesus, já estava certa a sentença, mas pelo fato do Império Romano dominar naquele momento aquela situação geográfica, os líderes religiosos vão até Pilatos e dizem: olha, este está blasfemando contra a nossa religião, este está dizendo que é Cristo e ele precisa morrer. E Pilatos, como bem nós sabemos no texto, já explica, ele leva perante o povo e mostra esse Jesus, que não cometeu nenhum erro, justo, inocente. Vocês vão escolher se ele deve morrer ou não. É o momento de vocês decidirem, porque vocês têm Barrabás e ao mesmo tempo vocês têm esse Jesus. Qual dos dois vocês querem que eu solte? E os líderes religiosos incentivando aqueles que estavam ali, dizendo: Barrabás, Barrabás. Você percebe no texto que assim aconteceu. E eu queria com você, neste momento, nessa manhã, meditar com você neste tema. Você vai ver aí no slide, vai estar na sua tela o slide, Jesus, o verdadeiro caminho do amor. Esse Jesus que você professa, esse Jesus que você acredita, esse Jesus que você fala para todo mundo: eu sou cristão. Esse Jesus que você simplesmente em muitos momentos dizem às pessoas: ele me salvou na cruz. É esse Jesus que você deve, na sua conduta, ser uma conduta prática e uma conduta real, mostrando para todos o que significa esse Jesus que demonstra para você o amor verdadeiro. Se você tiver condição de, você vai ver isso nos slides, em João, Evangelho de João, capítulo 14, no verso 6, diz assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Da mesma forma, João 18, também mostrando que Pilatos estava decidindo o futuro de Jesus, capítulo 18, versículo 37, ele diz assim: então você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Jesus está dizendo: se eu sou o caminho, a verdade e a vida, a sua conduta deve se equiparar à minha conduta quando eu me entreguei como servo morrendo na cruz. E isso é tão significante para a nossa vida, porque como servo, às vezes nós não nos portamos como o Senhor quer. Talvez nós demonstremos para outras pessoas que o amor de Jesus para nós é um amor qualquer, porque como ser humano, às vezes nós temos a noção que o amor de Jesus é igual ao nosso, e o amor de Jesus não é. Se Ele é o caminho como pessoa, como Deus, e Ele é a verdade absoluta, quando nós entendemos que Ele é o caminho, a verdade, e ao mesmo tempo na nossa caminhada cristã, nós desfrutamos da salvação e ao mesmo tempo da vida que Ele nos oferece, a nossa conduta deve bater com a conduta do nosso Messias, do nosso Rei. E nesse texto que nós lemos essa manhã, eu queria que você parasse e olhasse nas entrelinhas o que Jesus tem mostrado para nós como servo. Sendo rei, ele se humilhou, se esvaziou da sua glória para morrer na cruz. E ali um julgamento já pré-definido o resultado. Um julgamento totalmente suspeito. Porque para Pilatos, ele viu em Jesus que ele era inocente. Para a mulher de Pilatos, a mulher disse: olha, não entre em contenda com esse justo, porque à noite eu tive muito sofrimento por isso.
eu pensei demais no que significa entregar esse homem para morrer. E nós sabemos que Pilatos, nesse momento, mostra para todo mundo o que significa muitas vezes a religião, que foi criada pelo homem. A religião que às vezes mais condena do que demonstra o amor de Cristo, que mais aponta o dedo do que realmente abraça. Muitas vezes nós esquecemos, e eu queria compartilhar com você desse amor verdadeiro de Cristo Jesus. Jesus é o caminho do amor perfeito. Jesus é o caminho do amor real. Quando nós nos portamos como servos do Senhor, nós estamos demonstrando para a sociedade e para o mundo que Jesus morreu na cruz para nos dar a chance da salvação em Cristo Jesus. Mas nesse texto eu queria compartilhar com você que para muitas pessoas Jesus não é o caminho para o amor. Sabia? Para muitas pessoas Jesus não é o caminho. E eu estou falando não só de pessoas que estão lá fora. Muitas vezes os nossos irmãos em Cristo se portam como pessoas de fora. Porque na nossa caminhada cristã, nós não demonstramos na nossa conduta o que é ser servo de Deus e o que é desfrutar do amor de Deus. A primeira coisa que você vai ver está no slide aí, tá? Que para muitos Jesus não é o caminho para o amor, pois, primeira coisa, amam da boca para fora. Jesus estava condenado naquele momento. Jesus estava perante ao povo religioso naquele momento. Jesus estava presente junto com Pilatos. E naquele momento, o que o povo estava dizendo? Crucificam, crucificam. Há poucas semanas atrás, antes disso acontecer, poucos dias atrás, o mesmo povo que dizia a Jesus, dizendo a ele, na entrada de Jerusalém, Hosana nas maiores alturas, Hosana ao filho de Davi, é o mesmo povo que grita, crucificam. Note que muitas vezes, na nossa conduta cristã, na nossa caminhada cristã, na nossa boca, nós até exaltamos a Deus. Mas na nossa prática, é uma prática totalmente que não condiz com o que nós falamos de Jesus. Nós precisamos entender que ser servo do Senhor é ser servo no compromisso da nossa vida diária, no trabalho, na nossa vida diária na faculdade, na nossa vida diária da escola, na nossa vida diária não só dentro da igreja, mas em qualquer lugar que você for. Você não só vai falar, você vai viver. Porque palavras são fáceis. Você pode dizer várias palavras. E aqui o que Jesus fez? Nada. Jesus não falou nada. Jesus ficou quieto. Porque ele sabia que era o plano de Deus. Tanto é que no Getsemane, Jesus diz ao Senhor, Senhor, olha, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Que está muito difícil. Está muito angustiante. Mas que não seja feita a minha vontade, e sim a vontade do Senhor. Para muitos, amamos Jesus, da boca para fora, mas não vivemos esse amor. Segunda coisa que eu queria que você pensasse comigo, que para muitos Jesus não é o caminho para o amor, pois o que? Busca justificativa para condenar. Sabe, nós vivemos uma vida religiosa, e que a religião traz para nós mais o ensino da condenação, e a gente deixa isso entrar no nosso coração. E esse povo que estava ali olhando para Jesus, quando Pilatos disse, vocês querem que eu faça o que com ele? Vocês querem que eu solte quem? Barrabás ou esse Jesus chamado Cristo? Pilatos, o texto diz que ele estava maravilhado, porque Jesus não abria a boca, porque Jesus não falava nada. Se você olhar a João 18, olhe para o texto e você vai ver que no Evangelho de João capítulo 18, Jesus diz, o meu reino não é desse mundo. Porque se eu quisesse me libertar, eu clamaria e assim aconteceria. Mas como servo, eu vou cumprir a ordem de Deus. E para cumprir a ordem de Deus, eu vou ser servo do Senhor. Sabe que às vezes nós buscamos justificativas para condenar muitos. E nós não buscamos a Deus para dizer a Ele, me perdoe, eu sou pecador, eu preciso
que o meu coração esteja cheio de arrependimento, para dizer ao Senhor: Senhor, eu estou na sua presença pedindo ao Senhor, eu não mereço a salvação, mas o Senhor me dá a chance de estar na presença de Ti, para desfrutar a vida como servo. Seja mais servo e menos juiz. Porque o único juiz desse momento, se você narrar a história e ver a história, estava sendo Pilatos. Mas o juiz verdadeiro, no juízo final, estava em pé como servo, para morrer na cruz. O juiz verdadeiro estava sendo condenado pela sua própria criatura, mas tinha um propósito: ele deveria cumprir a promessa de Deus. Condene menos, ame mais. Condene menos e abrace mais. Condene menos e agradeça mais. Porque muitas vezes nós estamos apontando o dedo para as pessoas, mas esquecemos que Cristo vê tudo e sabe tudo. E nesse contexto onde Jesus estava, Jesus ficou quietinho. Mas os religiosos importantes, sacerdotes, saduceus, fariseus estavam ali, crucificam. Terceira coisa que eu queria que você pensasse daqueles que muitas vezes não entendem que Jesus é o caminho para o amor. Por exemplo, para muitos Jesus não é o caminho para o amor, por quê? Porque ele deu motivo para condená-lo. Se por um lado nós buscamos justificativa para condenar, por outro lado nós temos essa visão: olha, ele deu um motivo, por isso que a gente condena. E a minha pergunta, olhando para o texto: o que Jesus de motivo deu para ser condenado na cruz? Se eu fizer essa pergunta para você essa manhã, por que Jesus foi condenado à cruz? O que você responderia para mim? Quais são os motivos que a gente condena muito? Ah, porque ele não se veste assim, porque ele não se veste assado, porque ele não se porta ali, porque ele falou aquilo, porque ele é assim, porque ele é assado. É assim que nós vivemos, uma falsidade religiosa. E essa falsidade religiosa, todos nós temos um pouquinho de Pilatos, todos nós temos um pouquinho dos sacerdotes, todos nós temos e achamos que a nossa visão moral do amor é a visão certa, e não é. A visão de Jesus é a única visão que nós devemos seguir como os discípulos e servos, para fazer a nossa caminhada ser produtiva. Para muitos que entendiam que Jesus não era o caminho do amor e não entendem hoje também, a quarta coisa que você vai ver comigo, daqueles que não entendem que Jesus é esse caminho, a verdade e a vida, que Jesus não é aquele que eu deveria mostrar para todo mundo, que eu deveria me parecer na minha conduta, ou seja, viver um exemplo de Jesus em minha vida, em minha história. Porque tem muitos que são arrogantes demais, prepotentes demais, sabem muito, conhecem muito, tem títulos, tem dinheiro, tem status, tem tudo. Mas na nossa caminhada cristã, se orarmos para Jesus, Jesus tinha título? Talvez um título eu deixe para você agora, para você pensar nesse título que Jesus tinha. Sabe qual o título? Embora você vai falar assim: não, mas ele era um filho de um carpinteiro. Não. Jesus era o autor e consumador da vida. E esse título, Criador do mundo. Você é Criador do mundo? Por que você se considera melhor do que Jesus? Por que você não assume o papel de ser servo dele? E assumir esse papel é dizer a muitos e falar a ele: Senhor, me perdoe pelo que eu já fiz, pelo que eu já falei. Se arrependa sempre. Sabe o que eu vou dar um exemplo para você? Simples, que eu já vi muito na minha caminhada cristã. Um exemplo bem claro que a gente vê muito. E eu estou aqui com o grupo de louvor, você viu o pessoal tocando, cantando. Eu já vou falar para ele que não é para ele. Marcelinho, eu vou usar você como exemplo, me perdoe, tá bom? Mas eu quero dizer para você, sabe o que é condenação muitas vezes, para muitos cristãos? Talvez, eu não sei se você está nessa linha, mas se você estiver, eu estou puxando sua orelha. Porque eu quero dizer para você, aquele ali usa tatuagem. Não serve para estar na igreja. Marcelinho, você já escutou isso?
Muitas vezes nós escutamos. Muitas vezes tem pessoa que aponta o dedo. Mas a minha pergunta é, vocês leram o texto quando fala sobre marcas no corpo? Vocês leram o texto anterior e o texto posterior do que está dizendo em Levítico? Não. Lá não pode cortar cabelo, não pode aparar a barba, tem que se vestir como naquela época era comum. Então pare de condenar as pessoas e mostre a graça e o amor de Jesus para nós vivermos o evangelho verdadeiro, o evangelho que faz a diferença. Eu quero deixar registrado aqui, perdão, viu, Marcelinha, só estou usando isso que você quer dizer. Porque nós deveríamos entender que muitas vezes a gente não conhece esse caminho que Jesus nos mostra do amor. Outra coisa que eu acho importante para muitos, Jesus não é o caminho do amor, sabe o que? Está lá no versículo 24. O que diz no versículo 24? Se você olhar esse texto, você vai ver. Versículo 24 mostra Pilatos fazendo o quê? Lavando a mão. Você sabia que existem muitos religiosos que estão lavando a mão por vidas, por pessoas e pela igreja? Sabia? Tem muita gente que é dentro da nossa igreja, eu estou falando não só na metodista aqui, estou falando no contexto geral. Muita gente no meio da igreja que está lavando as mãos como Pilatos, estão dizendo o seguinte, esse aqui não merece, saiu do nosso meio, entrego para Satanás. Sabe por quê? Porque não entenderam o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Pilatos, ao olhar para Jesus, lá em João 18, ele fala, o que é verdade? A minha pergunta para você, o que é verdade segundo a Bíblia? A verdade segundo a Bíblia é uma pessoa que é absoluta. E se eu quero ser servo desse Jesus, quando ele diz para mim, ame mais, condene menos, eu tenho que fazer. Porque a própria palavra em Mateus capítulo 7 diz para todos nós, do jeito que você julgar, você será julgado. Do jeito que você fizer, assim o Senhor fará. A minha pergunta para você, se Jesus hoje, no momento, vamos imaginar que ele veio buscar a igreja, e falasse para todos nós hoje, eu vou dar a condenação para você, com base do que você fez para mim, qual seria o seu julgamento? Qual seria a resposta do seu julgamento? Do mesmo jeito da sua conduta, reflita nisso. Do jeito que você anda, do jeito que você condena, como você está vivendo hoje. Que se Jesus fizesse com a mesma balança da sua história e da sua vida como servo, como é que Jesus iria tratar você no momento do julgamento dele? Pense sobre isso. Se por um lado você tem pessoas que olham para Jesus e não entendem que Jesus é o caminho do amor, porque não vive como servos, não vive o que o Senhor nos ensina, por outro lado você tem Jesus, que é o verdadeiro caminho do amor. Se Jesus é o verdadeiro caminho do amor e nós o seguimos, nós precisamos trazer em nosso coração, versículo 12 você vai ver isso. Mas Jesus é o verdadeiro caminho do amor, pois devemos nos comportar como servos. Jesus, Rei dos Reis, ali, naquele momento do julgamento, Jesus não abre a boca. Você sabe que é tão importante você entender isso, que se você olhar, por exemplo, lá em João capítulo 18, você vai ver que, sabe qual foi a primeira pessoa que deu uma bofetada em Jesus, que cuspiu em Jesus, que maltratou Jesus? Você vai falar para mim assim, Orlando, foi os soldados romanos, foi os sacerdotes da religião, foi esses que condenaram Jesus, foi esses que levaram para Pilatos. Se por um lado nós achamos que somos alguma coisa, nós somos servos, nós somos discípulos de Jesus. Ser discípulo de Jesus é pequenos cristos, por isso somos cristãos. Pequenos cristos quer de nós condutas de amor, condutas que fazem diferença na história, condutas que fazem diferença para a vida do outro. Jesus não abriu a boca porque ele era servo, ele foi servo da ordem do Pai,
para Ele morrer e pagar o preço por mim e por você. Hoje você está na ceia do Senhor. Viva mais como servo. E não entenda que eu e você somos senhores. Nós somos servos daquele Deus de lá de cima, que a gente professa e diz: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor morreu por mim. Quando você participar da ceia essa manhã, tenha na sua mente a visão de ser servo. De ser servo a tal ponto de falar: Senhor, o que o Senhor quer para mim? Busque a Deus, ore, leia a palavra, peça a Ele que dê discernimento na sua vida. Quando você estiver em conflito, em situações que você por outrora não entende o amor de Jesus, e agora você está dizendo a Jesus: Senhor, me ensina. Sabe por quê? Porque às vezes nós, como cristãos, nós saímos do banco de ser servo e colocamos Deus no banco dos réus. Quando nós questionamos Ele, quando nós brigamos até com Ele, quando nós falamos: o Senhor prometeu, tem que me dar. Se o Senhor falou que eu era próspero, tem que me dar prosperidade, tem que me dar título, tem que me dar dinheiro, tem que me dar tudo. Mas esqueceu de ser servo, porque Jesus é o nosso exemplo máximo. E ele, sendo filho do carpinteiro, não tinha nenhum lugar para dormir. Ele simplesmente cumpriu o amor que ele tinha para conosco. E esse amor é prática, não é discurso. Segunda coisa que você também entende, que Jesus é o verdadeiro caminho do amor, que além devemos de comportar-nos como servos, você vai ver que nós deveríamos decidir amar independente se o homem merece. Sabe por que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Porque a verdade que é absoluta nele, ele nos ama independente do que nós fazemos. Nos dá a chance sempre de refletir e nos arrepender. Ele nos dá essa oportunidade. E por que nós não damos? Por que sendo servo, muitas vezes a gente condena demais e a gente esquece que a escolha de amar é pessoal? Eu decido amar, você decide amar. Você não me ama pelo que eu faço, porque amar pessoas que nos amam é fácil. Eu quero ver você amar o inimigo. Eu quero ver você orar por aquele que te passou a perna. Orar por aquele que necessita da graça, necessita do amor e da misericórdia e do perdão. É esse que faz diferença naquele que é servo do Senhor. Se ele é meu exemplo, o que Cristo fez na cruz, Cristo simplesmente na cruz: perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Verdade absoluta do amor. Escolha. E escolher amar é muito difícil. Você tem que passar por cima de muitas coisas, inclusive da sua visão religiosa. Amém, gente? Outra coisa que eu quero que você também pense, já que você é da linha que entende que o verdadeiro caminho é Jesus, a justiça, por exemplo, está no versículo 18, no capítulo 18, verso 37, que a justiça de Deus sempre será a verdade encarnada. Se você olhar em o Evangelho de João 18, 37, diz assim: então, você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. De fato, por essa razão eu nasci, e para isso vim ao mundo, para testemunhar a verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Se você é servo de Jesus, se você é discípulo de Jesus, você tem que refletir Jesus. Se na sua conduta você não reflete a Jesus, você está mais do lado que não entendeu que Jesus é o caminho do amor, do que do lado que Jesus é o caminho do amor. Se Jesus é o caminho do amor na sua vida e te ensinou a verdade absoluta de amar incondicionalmente, você fará sem peso na consciência. Porque você vai ter a certeza que essa verdade que é Ele foi encarnada no ser humano para nos dar a chance de hoje participar da ceia. E quarta coisa que eu queria compartilhar com vocês, olhando para o texto: mas Jesus é o verdadeiro caminho do amor, pois devemos abrir mão dos nossos desejos em prol do reino. Sabe por que em prol do reino? Porque às vezes a gente esquece do que é viver no Senhor. Se você olhar Mateus 26, Mateus capítulo 26, versículo 39 e o versículo 42 diz assim: 39, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Isso foi antes de chegar nesse momento da prisão.
Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Versículo 42 de Mateus 26. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça a tua vontade. Qual era a vontade de Deus para Jesus? Morte na cruz. O que eu preciso entender que a minha visão de reino como servo e discípulo é uma visão de entender a comunidade, os irmãos, e amar os irmãos independente dos erros deles. Eu amo e ponto final. Vou sofrer? Muitas vezes nós vamos. O cálice é difícil a gente conviver com muitas situações e pessoas, mas o Senhor quer que nós os ame. Como servo, ame. O que Jesus fez no momento que ele estava sendo condenado? Ele simplesmente foi até o final e amou a todos. Ele foi até o final, mostrando para Pilatos testemunho que ele estava ali como servo. Por isso Pilatos se impressiona, porque Jesus não abriu a boca. E ele questiona até Jesus dizendo, olha, você não vai falar nada? Você não vai dizer nada? Estão te acusando. E você não fez. Por que você está quieto? E Jesus não falou nada. Sabe por quê? Uma coisa interessante. Porque a justiça de Deus sempre será maior do que a justiça do homem. Jesus tinha essa verdade encarnada em sua vida, porque ele sabia que cada um pagaria o preço da sua conduta, como nós também. Se você é servo verdadeiro de Jesus, se você quer ser discípulo de Jesus, eu convido a você sempre a buscar ao Senhor e se colocar na posição de servo e entender que Jesus é o único caminho para você praticar o amor verdadeiro de Jesus. E qual é o amor? Incondicional. Eu não amo porque as pessoas me amam. Eu simplesmente amo e ponto final. Se elas me decepcionam, é elas com Deus. Eu sempre farei o bem, eu sempre orarei, eu sempre ajudarei na medida do possível, mas eu estou fazendo por amor a Jesus. Porque eu sei que Jesus me amou primeiro lá na cruz e me deu a chance de estar aqui participando da ceia do Senhor. E que você tenha essa noção do que Jesus nos mostra o caminho desse amor. Jesus é uma pessoa que nos leva da perdição eterna para o reino celestial da salvação. É Jesus que pelo amor nos conduz a entender que Jesus, o reino, vai vir. O Senhor vai vir nos buscar. E eu quero estar na presença dele com o meu coração e a minha mente livre da condenação. Por isso, na minha prática, tem que ser uma prática real. Para de condenar. Para de apontar o dedo. Para de falar coisas que às vezes você nem sabe, mas você ouviu falar. Pare em você e ame mais. Demonstre o amor de Jesus de uma forma incondicional para muitas pessoas. Hoje você, olhando para a ceia do Senhor, você sabia que a ceia nos confronta? A ceia nos confronta dizendo, olha, um perfeito morreu para você que vai desfrutar da ceia, que é imperfeito. A ceia do Senhor mostra, você é meu servo. Se você é meu servo, viva esse amor quando você desfrutar da ceia. Quando você compartilhar da ceia, é o momento que nós temos a oportunidade de falar, eu entendi o amor. Eu entendi que Jesus é o caminho para esse amor. Eu vou me parecer com Ele. Eu vou tentar ser melhor a cada dia. Hoje eu tenho que estar melhor do que ontem. E amanhã melhor do que hoje. Só que muitas vezes nós como seres humanos, nós estamos regredindo. E não estamos avançando para o amor verdadeiro. Jesus está voltando, gente. Jesus está perto. Faça isso agora. Seja servo. Seja discípulo. Seja no seu coração a verdade de Jesus, que é absoluta na tua visão de vida e na sua conduta, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, que você tenha isso no seu coração, em nome do Senhor. Eu queria que você agora, nesse momento, em nome de Jesus, entrasse na presença de Deus agora, e que possamos orar a esse Deus, pedindo a Ele misericórdia, pedindo a Ele que limpe o nosso coração para participarmos da ceia do Senhor. Porque se eu entendi quem é Jesus, que o verdadeiro caminho do amor é Ele,
Então agora eu vou me aproximar dele pedindo: Senhor, me perdoe por tudo que eu fiz que não agradou ao Senhor. Me perdoe, e eu quero ser grato por tudo que o Senhor fez. Ore comigo agora, em nome de Jesus. Pai Celestial, nós te damos graça, Senhor, por esse momento que o Senhor nos concede. Obrigado porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é bondoso. Esteja agora, Senhor, com esse meu irmão e minha irmã que está no seu lar, e que a graça do Senhor esteja com eles, limpando o coração, conosco também, e que possamos estar com o coração voltado para o teu altar. E que, como a tua palavra diz, que nós devemos nos examinar para participar do cálice e do pão. Eu quero pedir agora em nome de Jesus, como servo do Senhor, examina o meu coração, Senhor, e me ajuda a purificar a minha vida. Me ajuda a entender que Jesus é o caminho do verdadeiro amor. Que Jesus é esse caminho que nos dá a chance de entender que o Senhor é perfeito e que eu busco também ser igual a Ele. Esteja agora, meu Pai, em nome do Senhor, abençoando, Senhor, esse pão que representa o teu corpo. Santifica esse pão, esse cálice também, em nome de Jesus. Santifica esse cálice, o pão que representa a sua entrega, o seu amor verdadeiro. Mesmo em silêncio, o Senhor disse a esses que estavam acusando Jesus: eu me entrego. E eu quero agora, em nome do Senhor, pedir ao teu Espírito Santo, abençoe esse cálice e esse pão em nome do Senhor. E que possamos participar com ações de graça a esse amor. Com gratidão no coração, é que nós celebramos a ceia do Senhor. E que em nome de Jesus, o Senhor venha abençoar esses teus filhos que estão nos lares agora em nome de Cristo. E que o Senhor nos dê a chance de aprender cada dia sobre o amor verdadeiro de Jesus. Obrigado, Deus, por esse momento. Limpa o nosso coração do pecado e do erro. Que nós possamos nos examinar para participar da ceia do Senhor com ações de graça. Que a tua palavra diz que nós devemos nos examinar e entrar na sua presença e desfrutar desse pão e desse cálice. Que em nome de Jesus, o Senhor esteja agora nesse lar, abençoando esses elementos e também a essas vidas. É o que nós pedimos e agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queria que você preparasse aí os elementos para nós participarmos da ceia do Senhor. Que você agora se levante aí com seus familiares nesse momento e que possamos participar da ceia do Senhor com ações de graças. Queria convidar o grupo de louvor para ficar aqui junto comigo, por favor, para nós participarmos da ceia. A palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios, que eu queria que você agora participasse comigo da ceia do Senhor, lá no capítulo 11, a partir do versículo 23, pegue o pão na mão desta forma e diga assim, repita com seu familiar aí na sua casa, pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Participamos do pão com ações de graça. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre, que o bebo em memória de mim. Participamos do cálice em ações de graça.
Senhor Deus e Pai, obrigado, Jesus, por essa ceia que o Senhor nos dá a oportunidade de participar. Que o Senhor se faça presente na nossa vida, Pai. Que nós possamos desfrutar desse amor verdadeiro, porque Jesus é o verdadeiro caminho desse amor. Nos dá a chance, Pai, de sempre nos arrependermos dos nossos erros e que possamos entrar na sua presença, sabendo que o Senhor lá na cruz se entregou como ovelha, foi para o matadouro, Pai, em silêncio, não abriu a boca. E muito obrigado por este culto. Muito obrigado por esses irmãos que nos abençoam, por esse momento que nós estamos juntos para a honra e glória do Senhor. Que em nome de Jesus nós possamos ter a certeza que o Senhor é fiel e que o Senhor é bondoso. Muito obrigado, o Senhor aceita o nosso culto, aceita a nossa adoração, o nosso louvor. Muito obrigado por essa ceia. Que o Senhor esteja abençoando este lar, esses irmãos que estão comigo, discípulos e servos de Jesus, que entenderam o amor de Cristo. Muito obrigado por esse momento que o Senhor nos concede. Em nome de Cristo, Pai, e que a graça do nosso Salvador, Jesus Cristo, e o grande e belo amor do nosso Deus Todo-Poderoso, e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs. Se você puder sempre compartilhar esses cultos, é bênção. Muito obrigado pela fidelidade de todos vocês. Continue nos acompanhando nas redes sociais, tá? No Instagram e também no Facebook. E que em nome de Jesus, que você quando estiver triste, entra lá na página da Mel e você vai ver. Lá nós temos estudos, lá nós temos mensagens. E é importante você sempre, no momento triste, esteja lá. Olhe algumas mensagens e compartilhe isso com pessoas que você conhece. Muito obrigado pela fidelidade de vocês. Nós nos encontramos na quarta-feira às 20 horas, sexta-feira às 16 horas no estudo bíblico, sábado às 19 horas e no domingo, 9h30 da manhã. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma ótima semana, um domingo maravilhoso, bom feriado para você, né? Que você esteja agora envolvido com seus familiares, desfrute de ter a oportunidade de estar com eles nesse momento difícil. Que Deus os abençoe, cheio da graça do Senhor na sua vida. Grande abraço a vocês e um beijo no coração de todos vocês. Deus abençoe a todos.